Segundo Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vocês já ouviram muito, vários servos e servas de Deus passaram aqui, falaram com muita propriedade, mas eu creio no poder da palavra e eu sei que a palavra não pode ser exaurida. Por melhor que um pregador, pela melhor exegese que alguém tenha, alguém nunca vai poder exaurir todo o conteúdo que a palavra de Deus tem. Então o Espírito de Deus ainda tem algo a ministrar em nossos corações. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, glória a Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. E todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para lá. Um dia, vindo ele ali, retirou-se para o quarto e se deitou, e então disse ao moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este disse ao moço: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante de exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o marido é velho. E disse Eliseu: chama-a. Chamando ele, ela se pôs à porta e disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai que estava com os segadores e disse ao pai: ai, a minha cabeça. E o pai disse ao moço: leve-o à sua mãe. Ele o tomou, o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Que Deus nos abençoe através de sua santa e preciosa palavra, santa e poderosa palavra. É a nossa oração nesta tarde. Igreja, noiva santa do Cordeiro, nós fizemos menção de um texto que está no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis. O primeiro e o segundo livro dos Reis, a princípio, eram um único livro. A divisão foi feita para melhor compreensão dos leitores. O livro dos Reis, ele foi escrito para narrar a historicidade dos reis de Israel, ou do reino dividido, reino do sul e reino do norte. Mas nós temos aqui o texto nos falando sobre 4 fatos, o capítulo 4 nos contando sobre coisas, sobre acontecimentos, sobre 4 fatos que aconteceram na vida de Eliseu. Eliseu não é rei, mas a história está falando sobre ele. E a história também não fala só sobre Eliseu. O livro dos Reis, que foi escrito para falar de reis, fala também sobre Elias. E fala muito, fala bastante.
Fala mais sobre Elias do que sobre alguns reis. Fala mais sobre Eliseu do que sobre alguns reis. O livro é para falar de quem tem coroa. Mas se quem tem coroa não respeita a unção, Deus vai falar de quem tem óleo na vida. Deus vai falar de quem tem graça na vida. Deus vai falar de quem tem unção na cabeça. O livro é para falar de quem tem cetro, o livro é para falar de quem tem coroa, o livro é para falar de quem tem trono. Mas ninguém barra, ninguém bloqueia, ninguém apaga quem tem chamado, quem tem vocação, quem tem unção, quem tem ministério. E ministério não é dado por homens. Ministério é reconhecido por homens. Ministério é dado por Deus. Tem gente que não aparece no folder, mas tem ministério. Tem gente que não senta no primeiro banco, mas tem chamado. Aleluia. Oh, glória. Eliseu era um desses. Eliseu tem unção. Eliseu tem chamado. Eliseu tem ministério. Aleluia. Chamado para quê? Chamado para profeta. Aleluia. Chamado para quê? Chamado para revelar. Chamado para quê? Chamado para denunciar. Chamado para quê? Chamado para abrir a boca. Chamado para quê? Chamado para entregar. E ele nunca negligenciou. É por isso que vai ser mencionado. Porque tem chamado e não anda com negligência. Porque tem chamado e não anda com duas conversas. Porque tem chamado e não anda sendo uma coisa aqui e outra coisa lá. Porque não basta ter chamado, tem que ter postura. Não basta ter chamado, tem que ter certeza. Eu vejo que esse que passa entre nós, que passa por nós, não é moleque, é profeta. Eu vejo que essa que passa entre nós é diferente. Como é que tu vê a diferença? É pela língua estranha que ela passa? Não, eu nunca cheguei perto dela. É pelo tamanho da saia dela. Isso é testemunho. Mas é mais do que isso. Ela tem uma graça, ela tem a unção, ela tem um óleo, ela tem um mistério, ela tem conduta. Segura na mão da tua amiga que está do teu lado e diga para ela assim: não basta ter chamado, tem que ter conduta.